Nós tivemos essa semana, conheci dois casos essa semana que eu acho que são interessantes para se refletir. Um deles relativo a um ítalo brasileiro, né, quer dizer, não reconhecido ainda, e outro relativo a um italiano nascido em solo italiano e que estava trabalhando no exterior, porém trabalhando menos de 6 meses por ano, então sem se inscrever no AIRE. Dois casos tiveram grandes problemas essa semana. Vou relatar primeiro, só para que vocês tenham ideia dos efeitos que esse decreto vai trazendo. Então, esse rapaz brasileiro é um jovem que trabalha no setor da TI, ele se transferiu para a Itália em novembro de 24, pediu o permesso de soggiorno, ele morava junto com um primo. Então, o CAF local, o CAF é um centro de atendimento, né, que é autorizado pelo governo italiano, deveriam ter formação. Sugeriu que ele pedisse um visto de reconjuntimento familiar, que é reunião familiar, porque ainda não, porque ele chegou achando que poderia aproveitar os documentos do parente, disseram que não, então ele teve que providenciar todos os documentos que faltavam para a apresentação do seu pedido. Ele não foi assessorado por ninguém que eu conheça, eu acho que ele estava fazendo sozinho o seu pedido. Mas, acreditando, né, na legislação, que ele tinha o direito de fazê-lo, que ele poderia ter aquele visto por ser descendente, etc. Não acolheram, deram nenhum tipo de protocolo, então ele ficou com o recibo do pedido de visto por reunião familiar. Equivocado por parte do CAF, sim, do Centro de Atendimento, porém, existem casos em que são acolhidos também primos, não é improvável o acolhimento de um visto de reunião para primos. O normal é que seja para descendentes e ascendentes diretos, ou seja, filho ou pai, às vezes irmão, se tu és responsável por esse irmão, um irmão mais jovem, por exemplo, mas pode ocorrer também no caso de primos. O que acontece? A prefeitura da cidade de Verona marca a entrevista para essa pessoa para 1 ano e meio, quase depois, para março de 2026. A pessoa estava regular com seu italiano, trabalhou regularmente, comprou carro, alugou casa, fez tudo aquilo que deveria fazer. Foi feliz, tranquilo, para a questura em Verona, já que não pôde apresentar os documentos, porque quando ele acabou de reunir os documentos, mudou a lei. Então ele ficou lá com os documentos sem nenhuma utilidade. Não podia mais fazer o pedido junto ao cartório da cidade de Verona. Foi para a questura tranquilíssimo, né? Para a polícia tranquilíssimo, para fazer a entrevista, para confirmar o seu visto. Ele não achou, e ninguém achava que ele estava irregular. Ele tinha um pedido feito, orientado por uma entidade acreditada, uma entidade com a permissão para fazer o trabalho que fez. Ele, inclusive, quando trabalhou na Itália, chegou a ir no CAF, nesse centro de atendimento, para pedir para mudar o visto para trabalho, já que ele estava trabalhando. Disse, não, já estás com tudo em andamento, não há necessidade de fazer alterações. Vai, coletam as digitais, etc., conversam com ele. Semana seguinte, volte em tantos dias para o seu permesso de soggiorno, daí daremos o resultado, e dizem para ele, olha, o senhor está irregular, nós não podemos deferir o visto por reunião familiar, então o senhor tem que voltar para o Brasil. O senhor quer voltar para o Brasil? Não, eu não quero. Vou lhe perguntar de novo, o senhor quer voltar para o Brasil? Não, eu não quero. Vou lhe perguntar pela terceira vez, o senhor quer voltar para o Brasil? E ele disse, não, eu quero ficar aqui. Então, o senhor não vai voluntariamente para o Brasil? Não, eu gostaria de ficar aqui. Essa pessoa fala italiano parcamente, apesar de estar 1 ano aqui, né, porque parece que trabalhava principalmente em inglês, e ele, então, é comunicado que, já que ele não quer voltar voluntariamente para o Brasil, que ele seria expulso. Ele é retido na questura de Verona, passou 2 noites na questura sem poder falar com os familiares, pôde fazer uma ligação para o primo nos contatou na Nata Italiani, nos pediu ajuda, nós chegamos a orientar uma colega da Nata Italiani que mora lá na localidade para conversar, mas a juíza já havia determinado a expulsão. A Itália, ela tem um acordo, para vocês saberem, então quando um brasileiro é expulso, ele é embarcado no voo do dia seguinte ou no posterior no máximo,
não passa pelo consulado, isso, eles não comunicam ao consulado, tá? E a pessoa não tem acesso aos documentos que dizem o motivo da expulsão. Então, esses documentos são entregues para a companhia aérea, que entrega para a pessoa no Brasil os documentos. E esse rapaz teve 2 crises de ansiedade, por 2 vezes tiveram que chamar a ambulância na questura, onde ele estava detido, sem saber o crime que havia cometido, e hoje foi embarcado para o Brasil, ou hoje ou ontem, agora não lembro, acho que foi hoje, porque foi tanta coisa durante o dia para tentar ajudar de alguma forma, ver se alguém conseguia. Nós temos até um colega de outra associação, que é o Bruno Troia, que ele trabalhou por anos na Questura de Verona, né? Ele era policial, que todos tentamos, de alguma forma, ver o que podia se fazer para ajudar esse rapaz. E o rapaz foi embarcado, sem direito a fazer a mala, a voltar em casa. O primo fez a mala. Então, isso foi o que aconteceu com esse jovem, que foi para a Itália com uma certeza, com uma lei que o protegia, que mesmo que houvesse erro no documento, Verona poderia ter protocolado para guardar os demais documentos e ele teria o visto de aguardo, então ele teria o início de processo antes da mudança da lei. E o rapaz agora deve estar no Brasil, né, já chegou, mas não falamos mais com ele, e deverá mover um recurso, né, um processo na Itália, porque os policiais também, no final, ficaram com pena do ocorrido, né, mas não tinham o que fazer, foi isso que aconteceu, foi terrível. Isso é o caso de um ítalo-brasileiro, né, que não tinha cidadania reconhecida. O outro caso que aconteceu também nessa semana é emblemático, porque trata-se da população nascida na Itália que trabalha na Europa, por exemplo. Casal de italianos residentes em outro país da Europa, tem o filho no outro país, mas não tem o aire no outro país, porque era um trabalho que não ficavam mais de tantos meses nesse país por ano. Nasce o filho no outro país. O consulado italiano não aceita registrá-lo, porque não tem aire. Chega na Itália, a criança não podia ser registrada, porque nasceu no exterior e tinha que tramitar alguns documentos. A criança ficou como estrangeira, eles tiveram que pedir o visto para o bebê, essa semana. Visto para o bebê. Então, os jovens também que estão morando fora da Itália, que porventura tenham filhos e não estão inscritos no AIRE, porque é um trabalho que tem um tempo de duração menor do que tanto tempo lá que necessite o AIRE, é isso que passam. Eles estão com um filho, um bebê que não podia ter o atendimento médico, etc., porque não tinha visto, entendeu? O bebê teve que fazer o reconjuntamento familiar, eu acho, não sei o que foi, qual foi o método utilizado, mas é um bebê estrangeiro, né? Porque não podia escrever lá, não podia escrever aqui, e essas são as situações que estão se apresentando. Então, não é um problema pequeno e só conosco, é um problema que vai surtir efeitos em todos os âmbitos. Este é um deles, que eu dei exemplo para vocês do bebê, que me contou foi a Francesca Barbanti, né, que está ali no cartório de Roma, que é vice-presidente da Nata Italiani também, e que estava assim, e eu não tinha o que fazer. Ela disse assim, Cláudia, e a gente ali no cartório, a gente não tem o que fazer. E ela é especialista exatamente nisso. E ela é especialista nisso. E ela assim, Cláudia, eu não sabia o que fazer, eu fiquei paralisada com a situação. Então, é triste. Sobre o que o Cristiano falou, sobre responsabilizar quem nos trouxe, nos denegriu dessa forma, eu sou totalmente favorável, e sempre fui. Eu vou contar uma coisa para vocês, eu não compreendo as lamentações de algumas pessoas, né? Vocês querem fechar o mercado, só algumas pessoas podem trabalhar. Não é assim, gente. Todo mundo pode trabalhar dentro do seu âmbito, de maneira correta, com lisura e sem mentira. Se quiser trabalhar nos 3 âmbitos, faça como eu. Teve concurso para tradutora, fui lá, me sentei, estudei e fiz, e me formei advogada com 50 anos, porque entendi que precisava. Então, é muito simples resolver o problema de quem quer fazer tudo, tá? Senta e vai estudar. É assim que funciona, né? Se submete ao sacrifício, né? Não adianta reclamar e dizer que a gente está dizendo um absurdo. Não estamos dizendo um absurdo. Esta é a verdade. Cada trabalho tem sua competência, né? Eu não posso, por exemplo, como tradutora, fazer certas coisas, como advogada, fazer outras, e
sei lá, como uma pessoa que trabalha com reunião de documentos e montagem de pasta, a fazer outras coisas ainda. Eu tenho que respeitar cada uma dessas minhas inscrições, que tem sua forma de trabalho, sua forma de tributação, o local em que vai ser executada, tudo isso tem que ser visto. Então, assim, parem com essa história que é para fechar o mercado. Não, é para fazer as coisas como devem ser feitas. Ontem me disseram, escreveram lá na outra live que o Peron me convidou, que eu era moralista. Não sou moralista. Eu só estou dizendo que as coisas são como são. Se a regra é essa, não se trata de moralismo, se trata simplesmente do fato que, para exercer tal profissão, precisa de tal habilitação e tal conduta. É simples assim, né? Outra coisa, esse governo tem que ser desmascarado. Vejam bem, esse decreto, ele começou a ser construído naquele encontro em Pádua, 2 anos atrás, né? Todos nós sabemos daquele desmando que foi aquele encontro em Pádua. E ali já estava sendo articulado tudo isso. Ao mesmo tempo, ele vai em conflito com programas do próprio governo. Vejam bem, não era o ano das raízes? Né? O que você tem que fazer? Né? A gente, quando faz essas coletas de história lá do concurso Rovílio Costa, que, aliás, agora na Feira do Livro, em novembro, vamos estar publicando o 9º volume de coletâneas, né, de histórias das famílias, o que você procura quando você quer saber a história da sua família? Como é que você constrói? Né? O Rovílio sempre disse que os documentos são o esqueleto e as histórias são a carne que preenchem esse esqueleto. Então, essas pessoas, para contar a história, elas tiveram que buscar o esqueleto da história. E hoje, com documentos, com o valor que eles colocaram só para nós, né? Só para nós, quem consegue buscar a sua história? Que você não consegue mais falar com uma prefeitura. Qual genealogista pode fazer para você isso? Você tem que pagar 300 euros para saber se de fato seu antepassado veio dali. Então, assim, há conflito, inclusive, com os milhões que a Itália gastou e está gastando com o turismo das raízes. É conflitante esse decreto com os próprios projetos do governo e que tiram dinheiro do bolso dos italianos. Tiram dinheiro do bolso dos italianos, porque é um projeto que não pode ter êxito. Um projeto que pretendia, por exemplo, que fossem oferecidos pacotes fechados para os descendentes que moram no exterior. Os descendentes que moram no exterior, gente, eles são muito bem-sucedidos, eles vão sozinhos para a Itália, o que eles querem é acolhimento. Acolhimento. Né, que é tudo que esse decreto, com essa propaganda negativa, fez com que não houvesse, porque as populações do norte da Itália, em especial, foram insufladas a detestar os descendentes que podiam trazer um acréscimo para a sua economia. Então, é um ano em que tudo isso foi colocado em ato, que tudo isso penaliza as relações, e eu quero ler para vocês, olha, eu estava lendo um livro que não tem nada a ver com imigração, tá? O livro é esse aqui, tá? Não sei se ficou do avesso aí, mas é um livro de culinária, de história da culinária. E daí tem um capítulo aqui no começo que tem o seguinte título: Emigro dunque mangio. Emigro, então posso comer. E lá, dentro do capítulo, né, está assim, ó: l'emigrazione di milioni di uomini e donne ebbe conseguenza immediata quella di ridurre la pressione alimentare. C'erano meno bocche da sfamare. Ma ci fu anche un effetto indiretto, perché quei milioni di emigrati mandavano i loro risparmi, erano pochi, ma mandavano alle famiglie che erano rimaste in Italia, le famose rimesse, che tennero in piedi l'economia italiana tra il 1890 e il 1915 e ancora tra il 1950 e il 1970. Eu quero dizer, na Itália, tem quem saiba que isso que dizem da imigração não é o que pintam. Tem muita gente que sabe, um livro de culinária, está lá, explicado, qual foi o nosso papel enquanto pessoas que deixaram a Itália para ajudar a Itália, seguiram ajudando a Itália e seguem. Por isso esse decreto, sim, é uma vergonha. E esse impedir que nós voltemos a saber quais são as nossas raízes é uma outra vergonha, né? Agora, por que eu sou negativa para algumas coisas? Não é que eu sou pessimista, sou um pouco realista demais, né? O Cristiano sabe que eu sou freio de mão puxado, eu não arrisco e não invento. Sou chata mesmo, sou, admito, mas por cuidado, porque eu gosto muito do que eu faço, eu sou uma grande
chata, detalhista. Quanto tempo nós levamos para fazer com que as mulheres, que desde 83 deveriam ter sido equiparadas, foram equiparadas? Quanto tempo? Por uma coisa que era óbvia desde 83, lá em 2009. Essas coisas que me desesperam, tá, Cristiano? É ter a consciência que algumas coisas que eram explícitas, claras, quando houve a alteração da lei em 83, que deveriam ser atuadas de imediato, inclusive atuadas administrativamente nos consulados, nós tínhamos que esperar 2009 para atuar de maneira judicial, porque nunca conseguimos atuar no consulado. Então, não é ser negativa, é também conhecer um pouco a retrospectiva de algumas coisas na Itália. Às vezes demora e às vezes tem influência política, e daí é bem difícil. Doutora Cláudia, de 2009 a 2026, não se conhece nenhuma decisão judicial contrária, mas mesmo assim a administração não aceita essa vergonha, né? essa discriminação. Mais uma coisa, eu estava estudando essa semana sobre o Aire, porque eu fiquei fazendo uma retrospectiva. Sabe que como eu já vim de um Aire muito antigo, né? O Tadoni também, acho que tem, a não sei há quantos anos também ele tem um reconhecimento, acho que é tão ou mais antigo do que o meu, né? Eu lembro que até 2000 tudo vinha para Roma, né? Tudo vinha para Roma. Aí 2000 muda lá com o decreto, e daí eles começam a mandar uma parte para os nascimentos para as cidades de origem, os casamentos ainda uma parte em Roma. Depois muda de novo e vai tudo para a cidade de origem. Isso aí, lá em 2003, o Tremaglia, ele fez um projeto aqui na Itália, um projeto para acelerar a transcrição de documentos, tá? Em 2003. Aquilo é que deveria ter sido feito, é organizar administrativamente o fluxo das demandas. Nunca deveríamos ter chegado ao judicial, nunca, porque bastaria ter seguido aquilo que em 2003 se começou, que era organizar o fluxo das demandas, que eram existentes, conhecidas, e não mera suposição. Se sabia exatamente quando cada um daqueles malotes, né, vinham para a Itália, e o que era feito, a forma como era feito. Também, eu vou dar um exemplo do Consulado do Rio de Janeiro para vocês. O Consulado do Rio de Janeiro, ela não mandava o documento para transcrever com o nome do sujeito, ela mandava com a pasta, a posicione, né, o pós, número tal, tal, tal. O que acontece é que hoje, essa posicione, que era a pasta que existia dentro do Consulado do Rio de Janeiro, vocês sabem que quem sabe lá em Roma a quem pertence, quando tem que procurar um documento que foi enviado no passado e não foi transcrito. Então, assim, é uma grande desorganização, sabe? Quem passou por todas essas fases aí sabe por que a gente chegou onde chegou. Por uma grande desorganização. Acho que era isso que eu tinha para acrescentar.